Olá pessoal, este é mais um ShoujoCast, aqui é a Valéria falando, e eu estou gravando este programa principalmente para comentar o episódio 6 de Red River, Anatoly Story, Sorawa, Akaikawa no Hotori, série animada baseada no mangá da década de 1990, início dos anos 2000, de Shiya Shinohara, um mangá que eu gosto muito, bastante mesmo, e que está recebendo uma adaptação animada que nos surpreendeu quando foi anunciada e que efetivamente é muito abaixo, né, daquilo que poderia ter sido oferecido. Continuo mantendo, disse isso em outros programas, que eu acredito sim que esse anime está sendo planejado para ter pelo menos 3 temporadas, porque não faria uma adaptação sem apresentar o Ramsés. Ramsés não vai aparecer nessa temporada de jeito nenhum. Mas, enfim, o episódio 6, ele não me decepcionou no quesito censura burra e opções esdrúxulas, né? Mas vamos ao episódio, né, que era um dos momentos mais esperados, assim, dessa temporada. Meu programa anterior, ele comentou 2 episódios, né, porque eu tinha estado fora e estava com... Depois peguei um resfriado, ainda estou me recuperando dele, estava meio sem voz. Mas quando terminamos o episódio 5, né, tinha sido introduzido o Zananza. Né? Zananza é uma personagem que eu gosto bastante, é o irmão favorito do príncipe Caiu, e se você apareceu aqui, já falar de Caiu, né? Caiu de paraquedas nesse vídeo, eu recomendo, né? Tem a playlist e volte lá ao primeiro ShoujoCast sobre Red River, Anatoly Story, porque senão eu vou ter que recontar a história toda, né? Mas enfim, Zananza é introduzido no final do episódio 5, ele é o irmão favorito, né, do Caiu, que é um dos protagonistas. Zananza é uma personagem muito querida, né, pelos fãs do mangá, e é uma personagem histórica curiosa, porque o primeiro caso, né, de pessoa desaparecida documentado historicamente é ele, né, porque ele é enviado, isso vai estar no mangá em determinado momento, ele é enviado pelo pai, né, o rei Supiliuma I dos hititas, para se casar com uma rainha do Egito, que tinha mandado uma carta desesperada para o seu inimigo, né, o povo inimigo, pedindo, né, dizendo: eu sou viúva, meu marido morreu, sou a rainha do Egito, quem casar comigo será faraó, sei que o senhor tem muitos filhos, me mande um desses filhos para casar. Então, o rei Supiliuma manda o Zananza, né, casar com a tal rainha, né, que muitos supõem que seja a viúva do Tutankhamon, e Zananza nunca chegou ao Egito, desaparece no meio do caminho. Certamente ele foi assassinado, a comitiva hitita deve ter sido interceptada e Supiliuma, o pai do Caiu, né, nunca se recuperou do choque. Quem comenta o caso em detalhes é o próprio Caiu, né, Mursílio II, nos seus anais, né? Então ele comenta, né, toda a tragédia que se seguiu à morte dos Anãs, ao seu desaparecimento, porque o pai decide fazer guerra aos egípcios e leva prisioneiros egípcios de volta para Hattussas, e junto com esses prisioneiros vem uma peste, e o Supiliuma contrai essa peste e morre, e como Supiliuma tinha destronado o irmão para se tornar rei, ou passado na frente de um irmão que deveria ser o legítimo rei, ele acredita que possa ter sido uma punição dos deuses, né, essa morte do pai. Enfim, isso tudo é história, isso não é spoiler do mangá ou da série que virá. Né? Em história não existe spoiler, a gente está tratando de material histórico. Quando a gente começa o episódio 6, a Yuri está treinando intensamente para aprender, né, a lutar espada, porque ela quer aprender a montar, a lutar espada, porque só assim ela vai ser útil ao Caiu na guerra. Até falei extensamente disso no programa anterior, né? Toda mocinha de shoujo clássica, e
Anatólia, né, está dentro desse modelo mais clássico de shoujo. Ela nem é tão bonita, nem é tão inteligente, mas ela tem uma grande força de vontade. E no caso da Yuri, ela também está... ela é o avatar da deusa, né? Há algo de mágico aí a envolvendo, isso é inegável, isso está na história. E me lembra, né, eu até elaborando para gravar, eu pensei numa série que talvez vocês conheçam, chamado Kunihiro Korda, La Corda d'Oro. Ela é baseada em games, ela teve várias animações, vários mangás, várias animações não, mais de uma animação, mas basicamente, né, é uma série shoujo em que você tem uma escola de música, que na verdade é uma escola, um colégio, né, high school, né, colegial, segundo grau, que tem 2 departamentos, o departamento de música e o departamento dos alunos comuns. E tem uma menina que estuda nessa escola, ela é do departamento comum, mas ela acha um violino mágico que, enfim, né, existe ali naquela escola há muito tempo, e esse violino, ele transforma, né, a competência musical de alguém, ele multiplica essa competência musical. Mas para que você, né, consiga usar esse violino, você tem que treinar. Então, assim, não basta você pegar o violino, a mágica se faz e você vira aí, né, um magnífico músico, violinista. Você tem que se esforçar, tem que trabalhar para isso. Então, a lógica de Anatólia é a mesma coisa. Yuri vai se esforçar muito em se tornar uma grande espadachim, mas ela tem a ajuda da mágica, como o violino aumenta aí, né? Se você não se esforçar, você não chega lá, mas tá. Logo nessa parte do treinamento, e aí de novo, né? Eu não sei se é a tradução da Viz, né? Até deixei o meu volume lá embaixo, daqui a pouco eu paro a gravação e pego. Não sei se é um problema da tradução da Viz, mas eu acho que nesse caso não é. Ou se são as legendas, e aí de novo, né? Eu não entendo japonês, eu vou entender muito algumas coisas, mas nada muito complexo. A Yuri, ela pensa, né, ela está nos seus pensamentos, ela pensa assim, mas eu acho que deixar isso de fora, que ela era muito boa em educação física e nunca foi muito boa em história. Enfim, né, isso é cortado. Aí ela e Zananza, né, estão treinando e avança muito ali, né, ela consegue ter um desempenho muito bom até que Zananza consegue desarmá-la. E aí caiu aplaude, né, aquela coisa já chega tal, e aí as irmãs do Tito, né, a Hachi e as gêmeas, elas vêm e falam, né, no anime, algo assim, né, agora nem nós somos mais capazes, né, de enfrentá-la, né. No mangá, o que está lá, né, na tradução que eu tenho agora não temos mais nada, né, nós não temos mais nada para ensinar a ela. É muito diferente essa coisa de ela pode nos derrotar e a gente não tem mais nada para ensinar, porque afinal elas são apresentadas lá no episódio 3 para o 4 como grandes guerreiras que derrotariam até homens, né, muito bons no manejo da espada e das outras armas. Ok. Zananza vai conversar com Kaio e aí Zananza reconhece virtudes em Yuri e reconhece que Yuri é bonita. Ela parecia não ser, mas ela é. No mangá, eu vou colocar os scans dessa vez, né? No mangá vem o Yubani tá chegando e quando ele fala isso, que Yuri é bonita, tem um close no rosto do Yubani, algo que você poderia resolver em 1 segundo no anime, porque Yubani já percebeu que aquilo vai dar problema, né? Yubani é a personagem mais inteligente do mangá, e o Bunny consegue se antecipar a algumas das manobras que a rainha vai fazer. Muito bem, isso é tirado. O Bunny ali rapidamente não está lá. Mas o Bunny está chegando e comenta, né, com Kaio e com Zananza do convite da rainha para uma festa. No mangá, Yuri vai, né, com a tal da festa com uma túnica masculina, acho que ela usa, não o saco de batata do anime, porque ela está usando a mesma roupa desde o início, né, ela usa túnicas
masculinas que são muito parecidas, mas que têm algum adereço diferente. E nesse caso, quando ela vai à festa, ela está usando uma tiara, ela está usando joias, mas está com a mesma túnica, né? E a Rádio até fala, né, que tentaram fazê-la usar um vestido, mas ela não quis, e por aí vai. Ela fala, me sinto mais confortável dessa maneira. A Yuri no anime, né, eu até brincar, ela está concorrendo, né, a mocinha mais mal vestida da temporada. Por quê? Ela vai com a mesma roupa, que ela está usando todo dia, sem joia nenhuma, sem adereço nenhum. É como se ela tivesse, sei lá, fui lá à padaria comprar pão, fui lá nas cocheiras, enfim, nada. E aí temos a Nakia vindo dizer, né, que ela não está vestida apropriadamente, que naquela festa estavam as esposas e as concubinas dos príncipes, das grandes autoridades. Eu acho engraçado porque toda a cena que eles podem, eles incluem o segundo irmão, né, o do Caio, o Telupino. O Telupino, no mangá, ele só vai aparecer lá na frente, porque ele estava administrando lá a cidade que ele governava e ele fazia o possível para não dar as caras em Ratusas. Fica muito evidente no mangá, mas está lá ele sentado do lado do primeiro príncipe. Ok, tá. A Nakia vem falar com a Yuri. No mangá ela vem acompanhada de 2 criados que se prostam atrás dela, ou se prostam, né, ao Caio, que está adiante, a Nanza, e ela vem, né, com o cetro na mão e vem imponente. No anime, o que fizeram, né? Colocaram a Nakia, né, quase que como aquelas meninas bully de filme high school americano, em que ela vem na frente com uma claque de outras garotas atrás, de outras mulheres, assim. E é um rebaixamento da personagem. A Nakia está muito acima de todo mundo ali, ela está abaixo do rei, né? E aí vem com uma claque de mulheres atrás, que são, se vocês observarem, rascunhadas, né? Mal dá para ver os olhos, o nariz, a boca, é como se alguém, né, rabiscou lá atrás, deixou de fazer a arte final e a Nakia na frente, e aí ela faz lá o correto seria assédio moral, né, porque bullying você faz com quem está em pé de igualdade com você, e dizendo, né, que a Yuri não estava adequadamente vestida, que assim ela não podia ficar na festa e que ela tinha que estar adequada. Vou dizer o seguinte, no anime, Nakia está certíssima, né? Porque se você é convidado para uma festa no Palácio Real e você vai vestido, né, com o primeiro saco de batata que você encontrou, você está, né? Ela está coberta de razão dizer, né? Eu tenho um dress code aqui não é bagunça, tem dress code nisso daqui. E aí a Rádio e as gêmeas dizem que vão resolver aquele problema. Caiu, começa a tentar discutir, Nakia manda Yuri calar a boca, enfim. Está mais ou menos igual ao mangá. E aí a Hachi e as gêmeas levam a Yuri para se vestir. Ok. A cabeça da Yuri, né, o rosto, o cabelo, tá igualzinho no anime ao que é no mangá. Ela fica muito bonita, ou descobrem que ela é bonita, né? Caso ela se arrume como uma dama, ela é bonita. No mangá, o vestido da Yuri, ele tem um decote muito grande, um decote muito profundo, né? Eu consideraria adequado fazer uma diminuição daquele decote. Mas qual vai ser a opção, né, do anime? A pior possível sempre. Né? Eu já tinha falado que as roupas, né, quando a Rádio faz a Yuri provar uma série de roupas, foi uma cena inventada para o anime, para não botar ela nua tomando banho, enfim, as roupas são horríveis. As roupas são horríveis. E pegaram aquele vestido muito bonitinho dela e transformaram num vestido horrível. Por que eles fizeram? Botaram um chale vermelho por cima do vestido. O vestido é branco no mangá. Aparentemente ele é branco. Né? Porque tem capas em que a Yuri aparece com roupas e as roupas geralmente são brancas. Você poderia botar cor ali, mas a questão... Estou questionando também a escolha das cores. Então o chale é meio vermelho, meio rosado. O vestido continua branco, mas para não aparecer o decote, me colocam uma blusa interna que parece uma regatinha verde com os adereços. É horrível. É horrível, é horrível.
Também, e não daria tempo de fazer isso, Yuri vai estar com unha pintada da mão, unha pintada do pé, isso não existe no mangá, ficou muito feio. E aí a cena, né, esperada, né, Yuri tá demorando a sair, tá atrás de uma cortina, e aí Zananza rindo, né, Zananza é uma personagem muito expansiva, ele tá rindo lá, e vai buscar Yuri, e aí a Yuri, ela tá saindo, ela tropeça na barra do vestido, não tá acostumada com vestidos longos, assim, e aí Zananda segura. No mangá ele a segura de tal maneira, né, que parece assim, segura ela por baixo do busto, né, e tem o decote enorme, então segura Yuri, e aí ele, né, tem a visão dela muito bonita, e Caiu também, e o rei Supiliuma diz, né, que Caiu viu, né, a beleza e tal. Aí tem outra corte de pequena cena do Ilbani. Ilbani estava segurando uma taça de alguma coisa junto com o Kikuri, e quando ele vê Yuri saindo, ele derruba o negócio, né, porque ele mesmo, né, nunca teria percebido aquilo. Mas ok. E aí Nakia coloca em ação o seu plano, né, talvez mais cruel, porque ela percebe, né, que Zananza tem interesse por Yuri, e logo ela pode se aproveitar disso, né, contra Caiu, né, se livrar de dois príncipes ao mesmo tempo. Aí cabe, né, alguns pontos, né. Zananza no mangá, e eu acho que isso tem a ver com a questão da ida para o Egito, ele é apresentado como irmão mais novo de Caiu, então ele seria o quarto príncipe, filho de uma dama da corte, ele mesmo vai dizer para Yuri, né, contar a história da mãe dele para ela. Filho de uma dama da corte, que era tipo uma aia, né, da rainha Rente, que é a mãe do Caiu, e que foi efetivamente rainha dos Hititas, né, a grande Tauanana, né, a grande rainha dos Hititas. Só que qualquer fonte que a gente pega sobre Zananza, sobre Supiliuma, sobre Caiu, dá-se a entender, né, que os arqueólogos eles têm certeza de que Zananza e Caiu eram filhos da mesma mãe, então ambos eram filhos, irmãos de pai e mãe, e que Zananza era mais velho que Caiu. Caiu seria não o terceiro príncipe, mas o quarto ou o quinto, provavelmente o quinto. O Mali, que é o outro irmão, ainda estaria na frente dele. Só que eles morrem antes, né? E eu acho que a Shinohara mudou aí a história dos Zananza, seja para acrescentar drama, mas também porque na cabeça japonesa dela talvez não caiba, não encaixe o fato do Supiliuma mandar seu filho, né, seu provável herdeiro, e um filho, né, que ele vai lamentar tanto, vai prantear tanto, para o Egito, né? Porque mandar um filho no Japão, né, mandar o filho para casar em outra família, né, com a herdeira de uma outra família, era entregar seu filho em adoção, né? A gente vê isso em Watashi no Shawase na Kekon, né? O Koji, né, ele é apaixonado pela Mio, ele queria casar com a Mio, né? E num arranjo, numa família normal, não naquela família disfuncional da Mio, seria o caminho correto. Mio era a filha mais velha, os Saimori não tinham filho homem, Mio se casa com o caçula do vizinho, e assim esse rapaz ele passa a ser, né, o chefe do clã Saimori. Então acho que a Shinohara, né, pensando com essa cabeça japonesa de que Zananza ser mandado para casar fora seria como entregá-lo à adoção e você não entregaria o seu filho herdeiro para adoção, de repente, por isso ela o colocou como um filho, não somente um filho mais jovem, mas também um filho que não tinha grandes possibilidades de herdar o trono, porque seria um filho, né, de uma mulher de uma categoria muito inferior. Na verdade, a Nakia só precisaria se livrar do Caiu, né, na lógica do mangá, porque o Caiu era o único filho de uma grande rainha, né, além do irmão mais velho. Né, na verdade, ela só tem dois na frente do Judá, né, que é o filhinho dela, que não apareceu ainda, né. Mas, enfim, Nakia vê aquilo e decide colocar seu plano em ação. E o plano dela, né, é fazer com que Zananza beba, né, uma das suas águas lá mágicas, fique fora de si, e
e tente, né, tomar a Yuri à força. A ideia é essa, né? Ele levaria a Yuri, ele violentaria a Yuri, tomaria posse dela, e assim Kail se veria obrigado, né, a matar o irmão. Né? Eles entrariam em conflito por uma mulher, e com a grande probabilidade dos dois serem mortos nesse incidente. Zananza vai lá contar para Yuri, né, a história da mãe dele e elogia muito Yuri, é muito engraçado porque os elogios todos são naquela base, né? Você é bonita e é pequena e é delicada, ela era como minha mãe era, né? Então, assim, eu acho a coisa mais esquisita, assim, é quando o sujeito se apaixona por uma mulher, né? Porque ela parece com a mãe dele. Eu acho isso muito perturbador, né? Enfim, mas tá muito bem. Mas isso não é incomum. Isso não é incomum. Né? Você parece com minha mãe. Tá bom. Ele bebe a água, ele fica transtornado. Todo mundo retorna lá para o Palácio do Kail. Yuri pede, né, as Hadi e as irmãs querem dar banho em Yuri, que ela está com calor, ela tira o brinco. Aliás, que brinco parece pesado. Acho que aquele brinco, né, com o barulho que ele faz quando ele bate no negócio, acho que ele acaba rasgando pelo peso a orelha da menina, né? Porque é um troço deste tamanho e que aparentemente, né, era pesado. E algumas joias da antiguidade de fato eram pesadas e outras só pareciam ser, mas enfim. Aí, né, se cria essa situação de Yuri estar tomando banho sozinha ou indo tomar banho sozinha e ela é atacada por Zananza. Ali a gente já tem uma redução da violência da cena, né, porque ele já tenta arrancar a roupa dela, da menina. Kail chega, percebe junto com o Ilbani que ele está enfeitiçado, mas Kail vai tentar resgatar Yuri e dá um soco em Zananza. Temos lá a situação e Zananza sai, consegue fugir com Yuri e Yuri gritando socorro, 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 e a leva embora, né, numa cavalgada louca para uma cidade da fronteira. Esqueci o nome da cidade. Enfim. Kail, no outro dia, vai pedir permissão ao pai para perseguir Zananza. Isso no outro dia mesmo. E aí, Nakia aproveita para humilhar o Kail, né, porque você deixou ela ser sequestrada, né, tirar uma mulher da sua casa, como é que alguém pode querer administrar um império dessa maneira, blá, 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 blá. Ok, está seguindo mais ou menos o que está no mangá aí. Então, a Yuri vai suplicando para Zananza voltar, mas ele está sob o controle dessa água afrodisíaca maluca, enfim. Depois da cavalgada, eles chegam lá a uma estrebaria e ele joga um saco, eu suponho que tenha peças de ouro, né? Não havia moeda ainda nesse momento. As moedas, se não me engano, são criadas na Lídia no século VII antes da Era Comum, eles estão no século XIV antes da Era Comum. Moeda como a gente compreende hoje, né? Mas é na Ásia Menor que é criado, naquela mesma região ali, onde hoje é a Turquia. Mas, enfim, ele joga lá um saco para o estalajadeiro e diz que não, que a cidade pode estar pegando fogo, não interrompa. Né? Isso é cortado. Já muda a cena para ele dentro do quarto com ela, em que ele bebe água, né? Ela está pedindo água, 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 e ele coloca água na boca e passa essa água da sua boca para a boca da Yuri. No mangá, ele vai tentar violentá-la, ela vai aparecer nua, inclusive, nessa cena, não de frente, né? É uma cena violenta, e ela pedindo, né, para que ele não faça, porque pensa no seu irmão, etc, etc, etc. A cena vai ser muito atenuada, embora ele até apareça sobre ela na cama, ela vai estar vestida, já faço uma observação sobre essa roupa, e depois, o máximo que ele vai fazer é dar um beijo nela. Vamos lá. Observação sobre a roupa. Quando ela é sequestrada, ela está com a roupa da festa. Quando ela já aparece dentro do quarto com os anãos, ela já está com o seu saco de batata habitual. No mangá,
A transição da roupa também é estranha, porque ele vai sair com ela num lençol, e ela daqui a pouco, esse lençol ela vai transformar depois numa roupa, né? Só que amarrar lá o lençol, só que era muito lençol para virar a roupa curta que ela vai aparecer. No anime isso fica confuso, porque ela já aparece com a roupa curta ali. Enfim, assim, meu veredito sobre essa sequência, né, que era uma sequência que eu sabia que ia sofrer alguma censura, e que talvez, né, eu até concorde que ela poderia ser atenuada, a nudez da Yuri não precisava ser mostrada, mas a violência tinha que estar ali. Porque o que acontece? Vou ler a resenha, né, um trecho da resenha lá do Anime News Network. Vou virar para o lado, porque o meu computador está aqui do lado. Vamos lá. Essa resenha, acho que é de uma autora chamada, que está resenhando todos, né, do Anatolia Story, do Red River, que ela se chama, acho que é Rebecca Silverman. Isso, Rebecca Silverman. Vou ler os 2 parágrafos, aí vocês vão... E vou expor o meu ponto, né? E vocês sabem que é de crítica a essa censura, que é burra, porque tirou o impacto da cena. Mas eu vou ler o que ela escreveu aqui. De todas as coisas que Red River poderia abreviar sem problemas, devo dizer que concordo com a escolha de suavizar o sequestro de Yuri por Zananza, que foi induzido por medicamentos. Ela usa drogas, aí o Zé tradução, medicamento, drogas. Né? Ainda é desconfortável aqui, sem dúvida, mas nem de longe tanto quanto no mangá, onde seus atos físicos são reduzidos a um simples beijo contra a vontade dela, bem além do sequestro. Considerando o material original e a tendência dos mangás shoujos dos anos 90 de explorar cenas de violência sexual disfarçadas de amor, esta é uma atualização que eu recomendo. Em nenhum momento o sequestro do Zananza era apresentado como amor. Ele estava drogado. Então isso aqui está tudo errado, tá? Em nenhum momento o mangá original, Anatolia, transformou, né, o ato do Zananza num ato de amor que deveria ser compreendido, né? Ele estava sob feitiço, Yuri percebe isso, Caiu percebe isso e Caiu já está dando tratos à bola de como ele vai conseguir resgatar Yuri e ao mesmo tempo não perder o irmão. Isso é um drama muito sério ali dentro. Mas, veja bem, a autora aqui do texto, ela pode tirar tudo porque é desconfortável. Tem que ser, a violência tem que ser desconfortável. Imagina se você está lendo uma obra, né, e você tira dessa obra toda a tensão, toda a ambiguidade, toda a violência, quando a obra é violenta. Assim, quem não quer ver uma situação como essa, eu recomendo, né, dos anos 90, veja, shows dos anos 90, ó, Hanakimi, ó, olha a edição linda que da Panini chegou para mim, né, eu ia falar dela, uma graça, fofinha que só, né? Sano é um santo. Então, assim, você quer alguma coisa que não tenha nada disso? Hanakimi tá tendo ar, entende? Hanakimi tá lá para assistir. Não, Sano, Sano é, assim, é a santidade em pessoa, é um espetáculo. Adoro Hanakimi, não estou criticando, eu acho que há materiais diferentes que devem ser vistos como materiais diferentes e respeitados na sua diferença. Mas ela continua. Além da fidelidade ao mangá, consigo entender o argumento que atenuar esse aspecto torna a Nakia pelo menos um pouco menos poderosa e maligna. Né? Como vimos com o Tito, suas águas coloridas têm o poder de sobrepujar completamente o bom senso e as inclinações naturais de alguém, o que significa que Zananza é mais forte do que Tito, ou que a água das rosas é mais fraca do que a negra. O ponto também poderia ser que Zananza é bom demais para ser envolvido nos esquemas mágicos de Nakia, o que parece mais provável. Como o irmão mais novo de Caiu e o parente mais próximo, Zananza, ele não é o parente mais próximo, ele é meu irmão, ele não é parente mais próximo, né? Parece confiar mais. Ele o coloca para treinar Yuri na arte da esgrima, o que significa que ele tem plena confiança em Zananza, não decidirá aleatoriamente matar ou ferir a sua concubina, algo que não podemos ignorar, visto que Tito e suas irmãs, em quem ele também tem confiança, tentaram assassiná-la, e que Naki está ativamente atrás dela. Zananza é a única pessoa em quem Caiu confia implicitamente. Ele confia também no Kikuri e no Yubani, para começo de conversa, mas não é só no Zananza. Mas veja bem, ela diz, né,
aqui, não, é porque o caráter dos anãos era mais forte. Na verdade, ao tirarem a parte da violência e do peso dessa cena, que, como eu falei, não precisavam botar a Yuri morta, tinham que acrescentar um pouquinho mais, né, dessa violência, tinham que mantê-la lá. Ao fazer isso, parece que a Nakia é uma pregadora de peças. Então a Nakia, que é terrível, é cruel, é capaz, né, é extremamente capaz, né, de fazer magias poderosíssimas, ela parece mais fraca. Já bastou a cena lá atrás em que ela foi transformada na Queen Bee da high school americana na frente da claque das garotas, né, rindo. Né? E aí essa pataquada. E a animação, ela é muito ruim. Ela é muito, 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 muito deficiente. Né? Ela é ruim, de verdade. Né? E ela não melhora. Né? A única coisa bonita são, às vezes, os grandes closes, algumas. Mas se você isola um frame, às vezes, aleatório ali, a maioria deles são muito mal feitos. Muito mal feitos. Então, assim, veja, Anatoly Stoy passa 1h30 da manhã no Japão. Não precisava estar sendo submetido a esse nível absurdo de censura que está sendo. Mas está na TV aberta, mas está de madrugada. E uma coisa que eu fui investigar e pedir ajuda do ChatGPT, né, a inteligência artificial, para mexer lá nos sites japoneses, me trazer esse material, e aí com o link eu vou lá e checo o que está lá. Eu perguntei, como é que anda a audiência? E algo que o ChatGPT retornou o seguinte, olha, um anime late night, né, de madrugada, né, ele normalmente é um anime de baixíssima audiência na TV em linha, né, que é a TV que você não escolhe, que você vê. A maioria da audiência de Anatólia vem de streaming e de sites que retransmitem o anime, porque, inclusive, eu sigo lá o canal do anime no Twitter, eles sempre postam um site onde está passando, né, o episódio. E para você assistir, você tem que ter o cadastro, você tem que ter o login, não é? Se eu abro lá, não vai aparecer nada para mim. Vai aparecer, não está disponível para a sua região. Então, gente, é só dizer que, isso aí jamais passaria na TV. Eu concordo que o conteúdo devesse ser atenuado para animação. Mas você vê que é um pensamento burro e moralista em que falou assim, a gente pode sacrificar a história em prol da nossa moralidade, para que eu não me sinta constrangido e incomodado. Se você não pode, né, se você não quer, nada do que você lê pode te constranger, te incomodar, etc., tem que ser só feel good, né, para você se sentir bem, assim, é muito difícil, né, você conseguir material, e eu acho lamentável que os japoneses estejam adaptando material pensando nesse pessoal que provavelmente não vai assistir. Ela está assistindo porque ela está resenhando, né, mas acho que a maioria das pessoas não está assistindo Red River. Primeiro, porque a animação é muito pobre e ela já não te chama para dentro da história. E depois, porque você está tirando potência dessa história. E aí foi muito engraçado, porque a cena dos Anansa com a Yuri foi reduzida a tal ponto que ele só sequestrou ela, né? Colocou água na boca da menina à força, deu um beijo e só isso. Mas a violência da invasão Mitanni, ela foi mostrada igualzinha no mangá, com sangue, com gente morta, criança chorando, blá blá. Aí não cortaram nada. Eu fiquei maravilhada, porque nos outros episódios as cenas de violência tinham sido também mutiladas. Então, assim, eu posso destruir a sequência, né, que deveria ser a catalisadora ali da história, mas aí, né, enfim, tem a invasão Mitanni, o estalajadeiro invade, no mangá também, ele invade para avisar, né, para fugir, tem fogo e gritaria, e Zananza é cercado por uma série de sujeitos que querem levar Yuri, até no mangá, a tradução da Viz, um sujeito, ele está com a Yuri no colo, e aí a Yuri está lá pedindo para ele soltá-la e tal, e aí um sujeito fala assim, a dama não quer, né, ela não quer a sua companhia, aí um deles fala, ela é isso aqui, parece uma criança, aí um deles fala, ela é mulher, ela já é mulher o suficiente para mim, não apareceu
essa linha de diálogo, né, essas linhas de diálogo não estavam lá, porque sugeriam, né, qual é o objetivo ali, está invadindo a cidade, você vai saquear, violentar mulheres, violentar meninas, isso é quase modus operandi padrão desse tipo de ação ao longo aí da história, né? Por que mulheres muitas vezes vão para as muralhas jogar óleo, né, em quem está invadindo, e pedras, e participar ali pelo menos da retaguarda, porque elas vão ser vítimas imediatas, né, de estupro e de escravidão. Então, você tem que participar também para proteger, ajudar a proteger sua família, sua cidade, sua vida, sua honra, whatever. Mas Zananza, Yuri é retirada dos braços Zananza, Zananza começa a ser espancada e ele não reage, né, não tem reação no mangá também, então assim, aquilo que Nakia, o feitiço colocado por Nakia faz com que ele só tenha libido, né, ele perde a capacidade de lutar, enfim, e aí a Yuri, ela morde, ela lembra, né, de como Caiu desenfeitiçou o Tito, e aí ela morde o braço do sujeito que estava segurando, no mangá de tirar sangue, no anime não tem sangue, e ela vai lá e consegue resolver o problema e acerta a barriga, né, do Zananza. Zananza cospe a água e pergunta: você quer me matar, Yuri? E aí ele percebe o que aconteceu. No anime, como ela já está vestida com um saco de batata, ela não precisa se preocupar em arrumar o lençol. No mangá, ela tem que arrumar o lençol, que era muito longo para ficar naquele comprimento que ele fica. Enfim, os problemas, né, do mangá. E Zananza luta com os sujeitos, ele é um grande... É uma gata querendo botar o rosto. Ele é um grande espadachim, e ele desarmou um sujeito, joga a espada para Yuri, e aí a Yuri mostra que ela também sabe lutar, e os caras ficam, né, assustados e tal. Enquanto isso, né, Caiu está desesperado seguindo lá para a tal da cidade, e a cidade está sob ataque, e o episódio está chegando ao final. Algo que vai estar na parte lá que Zananza está com Caiu, com a Yuri, é que ele vai colocar para fora toda a frustração que ele tem, né, por ser o irmão, né, que não vai herdar o trono, porque, né, era o que ele desejava, e por aí vai. No mangá, ele não vai despejar aquela frustração e aquela inveja, ele só coloca, no mangá, na tradução da Viz, né, vai que a Viz enxugou isso também. No mangá ele só vai dizer: meu irmão é seu herdeiro, ele não pode se casar com a mulher que ele quiser, ele tem que casar com uma mulher que tenha sangue real, com uma princesa, mas eu posso tomar você como minha esposa. Essa questão, né, aí você, vamos cortar isso aqui, corta tudo, para tornar isso palatável a um público que nem está assistindo. Isso me lembra a Globo preocupada com o público evangélico das suas novelas, e aí cortando uma série de coisas, né, como se aquele público evangélico que ela quer trazer de volta para suas novelas fosse voltar. Eles não vão voltar. Não com a situação de guerra cultural que se estabeleceu no Brasil hoje. Eles não vão retornar. A Globo, na verdade, ao cortar as cenas, né, das personagens LGBTQIAPN+, né, em situação de beijo, de afeto, não vai trazer ninguém de volta. Na verdade, só vai empobrecer a história. O que está acontecendo com o anime de Anatólia? Está sendo empobrecido, né? E eu até pedi lá, né, o que está sendo comentado pelo público japonês. E a minha percepção, né, ela bate um pouco com a do que as pessoas estão falando lá. Se for para satisfazer esse pessoal aí, até a Rosa de Versalhes seria censurada e não teria, por exemplo, a cena de amor, né, que é a única, entre o Oscar e André, seria censurado, assim, como para atender, né, as reclamações da Associação de Pais e professores lá que começaram a escrever para a Ikeda lá atrás, né, em 72, 73, esse pessoal, né, estaria na mesma vibe, né? Não pode mostrar, não pode mostrar na cama, não. Sugerir que ele iria violentada, não, porque ele é um rapaz de bom coração, e a rainha não tem, o feitiço da rainha é fraco,
rainha só uma pregadora de peças. Cara, tá muito complicado isso. E veja, adaptar não é fazer igual. Adaptar, né, pode implicar cortar cenas, juntar diálogos, eliminar personagens, e aí sempre recomendo, eu tenho esse livro, eu gosto muito dele, né, A Arte da Adaptação. Essa autora, a Linda Seger, teve vários livros publicados no Brasil, eu tenho acho que quase todos dele. E ela vai falando, né, de como grandes sucessos, né, tiveram que ser adaptados e mutilados, e um dos exemplos, grandes exemplos, é E o Vento Levou. Adoro E o Vento Levou, né? E o Vento Levou tem uma personagem que é muito importante no livro, muito importante, inclusive, que é um cara que vira braço direito de Scarlett O'Hara, e ele é cortado, né? Ele, inclusive, é quem vai casar com aquela irmã chata do meio da Scarlett, né, com a Suellen, mas ele é apaixonado pela Kairin, que é a caçula, que quer ser freira. Esse cara é cortado e várias das cenas dele são passadas para meme, né? Que é a escravizada, a ama da Scarlett. E eu tenho certeza, quando eu revejo E o Vento Levou, quando essa cena aparece, que uma das cenas que foi tirada dele, foi jogada para meme, foi a que definiu que ela ganharia o Oscar, que é uma cena central, né, ali na história, e foi tirada, essa personagem não existe, o personagem sumiu. Isso não é um problema. E quando você adapta, não é que você tem que fazer igual. Por exemplo, o grande sucesso aí da temporada está em primeiro lugar, toda vez que faz aqueles levantamentos dos favoritos, do público, em site, está sempre em primeiro lugar ou em segundo lugar, está ali. Apesar de muita gente não ver qualidades, né? Muita gente que gosta de shonen de lutinha, fique claro, né, que não vê a qualidade, né, da Bruxa da Mongólia, apesar da crítica e público estarem aceitando muito bem. A Bruxa da Mongólia, né, da Tomato Soup, e eu deveria ter trazido o mangá também para levantar, porque chegou a minha edição da Panini, a edição, o volume 1 brasileiro saiu, ele está indo além do mangá, e de uma forma muito espetacular. Então, está criando cenas, está trazendo informação extra, e tudo de uma maneira tão bonita, né? Tão bem. Anatólia não, ele não está fazendo nada para melhorar a história, e está fazendo tudo para tirar qualidades do mangá. Né? E veja, eu entendo a necessidade, né, de atenuar determinadas passagens, não seria problema, mas a questão é como você faz, e para que você faz, e para quem você faz. Não é um anime que está sendo passado à tarde, de manhã, para as crianças indo para a escola. Até porque nem na época que ele estava sendo lançado, ele tinha esse objetivo, né, de ser, não era Anatoly Story, não, era sair numa revista shoujo, mas o objetivo não era, por exemplo, o mesmo público que estava lendo Hanayori Dango ou Sailor Moon, que estavam saindo na mesma época, tá? Mas, enfim, né, eu não tenho controle de nada, eu só estou assistindo e comentando. Aliás, até a história de tomar concubina, eu esqueci de encaixar lá atrás, né? Eu até estava lembrando da Bíblia, né? Na Bíblia, na história de Davi, né? E eu estou tratando a Bíblia como material literário aqui, não estou tratando como texto religioso, né, ou algo do gênero. Quando, lá nas confusões da família do rei Davi, Absalão, né, que é o filho que entra em revolta contra o pai, porque tempo antes, né, o rei Davi não tinha punido um dos seus filhos, que era o seu filho mais velho, Aminon, que tinha violentado, né, a meio-irmã, que era irmã de pai e mãe do Absalão, né, ele violenta a irmã e depois a expulsa, né, da sua casa, que é a Tamar, e Absalão vai lá e pede ao pai, né, que se faça a justiça conforme a justiça teve a ser feita, e Davi não faz, porque ele não quer, né, ter que matar seu filho mais velho. Absalão, claro, vai planejar a vingança, vai assassinar o irmão, né, chamar gente, né, contratar gente para assassinar o irmão, porque você não deve, isso vale para todos esses povos ali do Mediterrâneo, não é bom você derramar o sangue de um parente, tá? Os deuses não gostam, seja um deus monoteísta ou politeísta, os deuses não gostam dessas coisas, normalmente vai dar ruim para você. Então Absalão, ele
ele depois, né, ele é perdoado pelo pai, porque Davi tem essa, né, essa mania de ele perdoa seus filhos, né? Ele é perdoado pelo pai e aí ele decide liderar, né? Ele traiu o pai, liderar uma revolta contra o pai. E Davi, para não ter que confrontar Absalão numa luta que seria uma luta de morte, ele acaba se retirando da cidade de Jerusalém, que é Jerusalém, e ele deixa o harém para trás, e Absalão vai lá e ele faz sexo ou estupra as concubinas do pai. Quando ao se apossar das concubinas do pai, ele estava, né, se afirmando ali como rei, né, ele toma aquelas mulheres para si, ele mostra que ele é mais homem, né, ele é mais homem que o pai. Então, assim, tomar a concubina de alguém, como o Zananza fez, da forma como ele fez, rebaixaria muito Caio, porque a lógica é a mesma. Mais tarde, inclusive, quando Salomão, que é filho de Davi, filho caçula, né, se torna rei, ele depois vai mandar matar, se não me engano, um primo ou tio, porque um irmão, não, um dos irmãos, porque ele pede, né, uma das concubinas do pai, né, que ele dê a Abisag, né, uma das concubinas do pai, para que ele possa se casar, e aí Salomão acende, né, a luz vermelha e ele desconfia, né, que ao fazê-lo, ao tomar uma das mulheres do pai, né, que já faleceu, esse irmão estaria buscando se legitimar como rei acima dele, e aí esse irmão vai rodar. E o tio também, né, vai rodar junto. E é até curioso, né, voltando lá na bruxa da Mongólia, eu não conhecia essa prática, porque o Ogedei, né, que é o novo Khan, que sucedeu o Gengis Khan, né, que é o Khan nesse momento que a história está, ele herda as esposas do pai, né, e eu acho muito curioso porque, né, a não ser que seja algo somente ritual, né, que ele herde o harém do pai, mas ele não se deite com aquelas mulheres, normalmente é considerado tabu na maioria dos povos, assim, que eu conheça, você ter relações com a mãe ou com as esposas do pai, não precisam nem ser sua mãe, mas assim, não é algo também bem visto, mas aparentemente, e a autora do Uma Bruxa da Mongólia fez uma pesquisa muito profunda, a coisa entre os mongóis é assim, né? Tanto que é Bokkin, não sei, que é a esposa, né? A primeira esposa é a Katun, né? É a imperatriz, né? Do Ogedei era a esposa do pai dele, é uma mulher mais velha, né? Do que ele. Você vê e vê que ela é mais velha. Mas o Gengis Khan tinha esposas que certamente eram mais jovens do que os seus filhos todos, né? Então não sei como é que os mongóis operam isso, mas uma das formas, mas veja que aí é a mesma lógica, uma das formas dele se afirmar como rei era tomando posse do harém do pai. Então, assim, tomar a concubina de alguém, não importa, né, se Zananza teria se deitado ou não com Yuri, já era uma ofensa suficientemente grande para Caio, né, era um negócio muito sério. E vai ser tratado, se o anime seguir o mangá, se a coisa se desdobrar como tem que se desdobrar, isso vai ter tratado com a seriedade necessária, a ponto de colocar a sucessão aí do Caio em risco. Mas isso é um assunto para o próximo episódio, e vai ser no próximo episódio mesmo. Tá? Enfim, né, então terminamos lá o episódio 6 com a invasão dos Mitanni e Caio tentando chegar até aquela cidade, que é uma cidade central para a defesa, né, do Império. Já temos a introdução aí do Príncipe das Trevas, que já aparece com seu cabelo esvoaçante e tal, e aí eu lembro o pessoal discutindo que no anime ele tá com o cabelo menos ondulado, né, do que no mangá. Eu acho que o traço dele varia muito no mangá, né, em alguns momentos ele tá com o cabelo mais ondulado, outros cabelo mais liso, em alguns momentos no mangá ele parece mais velho, em outros ele parece mais jovem, mas ele é o vilão aí dessa primeira fase, junto com a Nakia, né? Enfim, e ele vai ser apresentado nos próximos episódios, e eu sei que vai ter censura quando ele sequestrar Yuri. Porque ele vai sequestrar Yuri, obviamente, né? E terminando aqui, né, eu falei, né, mostrei rapidinho, a edição é muito bonita, de Hanakimi, e a segunda temporada do anime tá muito boa de verdade, assim, comparada com a primeira temporada, né, que teve uma animação deficiente,
Os primeiros volumes da Panini tem vindo com adesivinho, né? O Watashi no Shiwazena Kekon vinha também. Acho que é meio bonitinho e acho que é meio pobreza deles, deveriam botar esses adesivinhos em todos, né? Aí tem um marcadorzinho de página, fofinho também. Temos um pôster, tudo isso no primeiro volume. Tem um pôster da Mizuki, que é uma... Né, eu achei tudo muito fofo, achei tudo muito bonitinho. Ai, não estou conseguindo dobrar, dobrei. As primeiras páginas, elas são coloridas. E assim como a animação de Anatólia, como eu disse, eu vou assistir, vou comentar, e vou dizer o que é bom, o que não tá bom, e eu continuo feliz por ter um anime, né? Como a primeira temporada do anime de Hanakimi, ela tem uma qualidade inferior à segunda temporada, de repente, o anime de Anatólia melhora, e o pessoal da produção tem, assim, põe a mão na consciência e vê que eles estão fazendo bobagem. Mas, de qualquer maneira, né, tá muito bom, né, o mangá, a qualidade tá muito boa, a adaptação, que não é só tradução, né, também tá bem razoável, e eu tô feliz aqui, né, de estar com Hanakimi em casa. Por causa do anime, acabei fazendo uma leitura acelerada, né, de parte do mangá, né, porque eu queria descobrir em que momento, descobrir não, né, lembrar em que momento da história o Sano, ele descobre lá que se declara para Mizuki, né, revela para Mizuki que a ama, em que momento desenrola, e é só no finalzinho do mangá mesmo, vai ficar nesse sofrimento aí até por muito tempo. Mas é isso, pessoal. Cheguei ao final de mais um ShoujoCast. Espero que o programa tenha sido satisfatório. Continuo achando, como bem deixei claro, que a censura de Anatoly Story, ela é burra, é exagerada e é para atender um público puritano que não está dando a mínima para o anime, porque sequer viu o primeiro episódio, fica pegando mais as fofocas. Eu estou acompanhando o pessoal comentando, os brasileiros. Eles pegam, são as fofocas, os quadros, e aí ficam fazendo aqueles escândalos, né, de oh meu Deus, na internet, né? Gente sonsa, tá? Muito sonsa. Mas muito bem. Se você gostou do programa, por favor, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. E, se puder, deixe um comentário, né? E eu pediria, né, para no comentário, né, se você se pronunciasse a respeito dessa censura, né? Se censurar da forma como está sendo censurado é correto ou não é correto. Não vou ofender ninguém, não vou pegar o seu comentário e usar lá no programa próximo, não. É só para saber mesmo, né? Como é que as pessoas estão recebendo essa censura da maneira como ela está sendo feita. Eu pontuei. Sim, acredito que o material precisasse ser atenuado em alguns momentos, mas o pessoal está pegando e está exagerando muito. Então é isso. Até o próximo ShoujoCast. Tchau, tchau para vocês.